Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia, presta atenção na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Deus está tomando conta de todas as coisas, então vamos lá, texto base. Texto base é o Atos 16, tá? 16:6, a passagem do Paulo lá, quando ele está tentando fazer algumas coisas, está tentando ir para Bitínia. Vamos ler, vamos começar direto lá? Ó, deixa eu te falar, já consagrou o seu dia? Consagra o seu dia na presença do Senhor. Deus está tomando conta de tudo, confia na graça, misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Ó, e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Presta atenção, deixa eu te dizer uma coisa. Coloca a sua confiança em Deus, querido. A gente vai ler aqui já o Provérbios aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. Tem impedimento, tem coisa que não deu certo, porque é Deus que não quis que deu certo. Parece, a gente está usando essa palavra deu certo, mas não aconteceu porque Deus não quis. Você está fazendo de tudo? Está buscando? Está fazendo de tudo para que isso aconteça? Tá? Então tá. Então você está fazendo de tudo. Então elimina as possibilidades da nossa falha humana, porque muitas vezes nós vamos fazer alguma coisa e se comporta de maneira negligente. E aí nós não temos um bom resultado. Se comporta de maneira negligente e a coisa acontecendo e tal, e aí você não sabe como é que resolve. Meu irmão, em nome de Jesus, você está sendo, ó, presta atenção. Vamos lá. O que ele fala aqui? Ó, e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, a região da Europa ali e tal. Depois ele foi para a Europa, né? Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, ele estava indo para a Ásia. O Espírito Santo impediu, certo? E a gente está falando aqui de ministério. Eu estou trazendo para a nossa vida pessoal as coisas que nós fazemos. Quando avizinharam-se na região da Mícia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, contornando a Mícia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia, ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamos-nos para ir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Meu querido, minha irmã, presta bem atenção. Confia na graça e na misericórdia de Deus. Mas não deu certo. Não é que não deu certo, é que Deus livrou. Deus livrou por algum motivo, grande ou pequeno, Deus livrou e guardou para não acontecer naquela ocasião. Eles estavam tentando ir para Bitínia, não foi. Depois tentou ir para Mícia, não deu certo. Mas o que estava acontecendo? Era Deus. Você está orando? Está orando. Vamos lá, vamos por eliminação, né? Está orando? Tá orando? Tá, então tá orando. Beleza. Coloca aí um okzinho. Tá orando. Tá fazendo de tudo para que isso aconteça? Tô fazendo de tudo. Se você não tá orando, não tá fazendo de tudo, aí entra lá o diabo no meio da história e eu não vou entender se é ou não a mão de Deus, ou se é a mão do diabo, ou se é a nossa própria carne que tá dando moleza pro diabo, tá seguindo a sugestão da carne. Lembra que a gente falou que o Pedro, não foi a carne que revelou, nem o sangue? Mas o meu pai que está no céu. Então, às vezes, a carne quer nos revelar, quer nos dar ideia doida. Presta atenção. Então, ele estava fazendo de tudo. Então, contornando. Ó, presta atenção. Ó. Quando avizinharam-se a região da Mícia, procuravam
subir até Bitínia. Mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Irmão, presta bem atenção. Ele estava orando, estava clamando a Deus, estava fazendo de tudo para aquilo acontecer. Então, deixa eu te falar uma coisa. Faz de tudo para que isso aconteça. Primeira coisa, colocar na presença de Deus. Mas faz de tudo para que isso aconteça em nome de Jesus, para que as coisas se torne realidade, em nome de Jesus, faça de tudo para que seja real aquilo que você está buscando, se esforça ao máximo das suas possibilidades, eu vou esforçar o máximo das minhas possibilidades, tem que falar com fulano, tem que falar com ciclano, tem que procurar não sei quem, vai nas suas possibilidades, mas de uma maneira que você elimine todas as interferências contrárias, em nome de Jesus. Não estou fazendo de tudo, mandou tá lá 7 horas, eu tô lá 10 para 7, 15 para 7, eu já tô lá para resolver esse negócio, para acertar as coisas, eu procurei fulano, eu procurei ciclano, e tô fazendo de tudo para que isso aconteça, para que tá fazendo tudo isso, né? Agora, se você não tá, querido, me perdoe, aí eu vou falar para você, vai olhar, observar a formiga. Não foi assim que Jesus falou? No Jesus, nos provérbios fala lá, vai ter com a formiga, porque ela trabalha o verão todo para juntar a comidinha dela lá, para quando chegar o inverno, que estiver chovendo, ela tá lá quietinha, sossegadinha, porque já trabalhou. Então, às vezes a gente não faz tudo o que tem que fazer e depois taca a culpa em Deus. Aí depois Deus é o culpado porque não deu certo. Não, Deus está impedindo, é impedimento de Deus. Às vezes nem é impedimento de Deus, às vezes, e nem é ataque do inimigo. É eu e você que deixamos, eu e você, vamos começar com nós aqui, eu e você que não fazemos de tudo. O que o Paulo estava fazendo? Estava fazendo de tudo para chegar lá em Bitínia, estava fazendo de tudo para chegar em Bitínia, mas o Espírito Santo não deixou. Então, deixa eu te falar, você pegou a primeira parte, faz de tudo. Agora, tá fazendo de tudo e tá vendo que tá tendo impedimento, você não vai conseguir lutar contra Deus. Eu não vou conseguir lutar contra Deus. Se Deus não quiser, não adianta não. Volta para trás, que não vai não. Lembra do Moisés? Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou não deixa nem eu fazer aqui. Lembra lá do Salmo 127? Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que desejam construir. Não adianta nada, precisa da mão de Deus, certo? O Espírito Santo está impedindo? Ele tem um motivo. Fica chateado, não. A base é essa. Da nossa mensagem é essa. Não fica chateado, não. Em nome de Jesus, alegra aí com Deus. Ele sabe o que vai acontecer. Em nome de Jesus. Aí o versículo. Então, contornando a Mícia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia, ajuda-nos. Aí, imediatamente, né? Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Irmão, foi tanta coisa boa que aconteceu e também teve desafio, mesmo Deus falando lá na frente, lá teve desafio. O Paulo foi preso, começou a orar de madrugada lá e a cadeia foi aberta. Irmão, em nome de Jesus, mais uma vez, eu vou falar para você, não deu certo? Não aconteceu como você queria, porque o nosso certo é isso, né? Acontecer como a gente quer. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, coloca confiança em Deus, querido, em nome de Jesus. Confia na graça e na misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Ele está cuidando de cada situação da nossa vida. Você vai apavorar? Não, não apavora não. Confia em Deus. Ele vai te dar uma visão, vai te dar uma direção, filho. Esse negócio aí que você quer aí não era para ser agora, não vai acontecer agora. Vai acontecer depois ou não vai acontecer. Vou te dar outro rumo, vou te dar outra direção. Mas Deus é fiel para falar conosco. Ele não é obrigado, mas ele é o nosso pai e conta para nós aquilo que vai fazer, reparte conosco. Então, Provérbios 3:5, presta atenção. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta de tu mal. Confia do Senhor. Coloca a confiança em Deus. Você está lutando para fazer de tudo aí para as coisas dar certo? Tá, eliminou as possibilidades humanas? Beleza. Tá tendo impedimento? Mandou o diabo embora, o diabo tem que ir embora, o mal tem que ir embora. Em nome de Jesus, vai acontecer. Aí tá tendo impedimento ainda, querido, cuidado, de repente é Deus que está impedindo por algum motivo ou outro. Você alegra, não fica chateado, não. Não fica triste. Mas não aconteceu, eu queria... Olha, eu já tinha combinado, já tinha feito isso. Voltou para trás o negócio.
Então confia na bondade de Deus. O que ele falou? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas... O que é isso? Deus, o Senhor é soberano, o Senhor está colocando a mão nisso, está colocando a mão naquilo outro. Então confia na bondade de Deus em nome de Jesus. Deus é fiel. A bondade de Deus vai acima, além do que nós podemos imaginar. Olha só, a gente fala, ontem mesmo nós estávamos falando da oração, criou a oração e nós podemos clamar e eu vou entrar direto na presença de Deus. E você acha que Deus não está cuidando disso? Aí ele fala, reconhece o Senhor todos os seus caminhos e ele endireitará as suas... Não seja sábio ao teu próprio olhos. Irmão, em nome de Jesus, às vezes a gente está com uma sabedoria extraordinária e tá, sabe, aquele copo cheio? Sabe o copo cheio? O copo cheio você não pode colocar mais nada nele, porque ele está cheio. Não, querido, não seja sábio aos seus próprios olhos, não. Teme ao Senhor, Deus está cuidando de tudo. Em nome de Jesus, vamos finalizar aqui rapidinho. Vou pular lá para o Tiago. Ó, Tiago 4,13. Agora prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos, obteremos grande lucro. Não é uma coisa boa? Ir para um lugar novo, obter ganho de lucro e tal, um monte de coisa errada. Aí ele fala assim, ó, contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Tá entendendo? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei, eu sou uma neblina que aparece e depois vai embora. Em vez disso, deveis afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A gente não fala assim, se Deus quiser vai dar tudo certo, mas a gente fala com o pensamento que vai acontecer e vai ser real aquilo que nós tratamos e combinamos, querido, em nome de Jesus. O que está certo é o que está na tua mão. Está na tua mão hoje, agora, então é seu. Não está na tua mão, entenda que está na mão de Deus e Ele é fiel para fazer as coisas acontecer. E eu e você vamos nos alegrar com aquilo que Ele está fazendo. Amém? Em nome de Jesus, vamos nos alegrar com o que Ele está fazendo, porque Ele é Deus. Confia, não apoia no seu próprio entendimento, reconhece em todos os seus caminhos, em nome de Jesus, está cuidando de tudo. Não deu certo? E o Espírito Santo está impedindo, querido. Você está fazendo de tudo, tá? Lembra? Põe essas coisas em prática. Porque às vezes, né, tem lá a falha humana e aí a gente quer pôr a culpa em Deus e pronto. Não, querido. Deus está cuidando de tudo. O Espírito Santo vai nos dar a direção. Ó, filho. Não, ó, eu vou te dar uma revelação aí. Pera aí. Parou para orar, retornou, desceu lá em Troade, né? Foi isso? Aqui, ó, durante a noite, então contornando Mícia, versículo 8, 16:8, Atos. Então, contornando Mícia, desceram para Troade durante a noite. Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa, Macedônia, ajuda. Isso quer dizer o quê? Que Deus vai falar de uma maneira que eu entenda. Em nome de Jesus. Bora orar? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor e a tua misericórdia, Pai. Ô Senhor, obrigado, porque muitas vezes nós entramos em situações, Deus, certos do que aquilo vai acontecer, conforme nós combinamos e imaginamos. Mas o Senhor é um Deus poderoso, que está acima disso tudo, Pai, e muitas vezes as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Eu peço a Ti nesta hora, papai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, as coisas que muitas vezes não aconteceram da nossa maneira. Abre os nossos olhos para enxergar a revelação, o entendimento que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, e unge-nos com o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Eu peço, abre o entendimento nessa hora, quebra a interferência da carne. Deus, se há, Deus, negligência da nossa parte, no nome de Jesus, nos dá sabedoria para cumprir aquilo que precisa cumprir e fazer as coisas acontecer, em nome de Jesus. Unge-nos com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Opera cada um que está comigo, livra do mal, da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.